Aqui, ó, a Ana está dizendo, no CRAS da minha cidade chega muitos processos de guarda do Ministério Público, sendo que a gestão fez um acordo. Tá. Então, aí é um ponto delicado. Por quê? Gente, assim, eu moro no estado de São Paulo. Vou contar para vocês o que acontece nos municípios aqui ao redor da cidade que eu moro. E também ao redor aqui do município que eu trabalhava no SUAS. O pessoal, quando tem acordo entre Poder Judiciário e SUAS, gestão do SUAS, acordo não significa trabalho voluntário, significa receber por cada perícia realizada. Então, quando você vai fazer a perícia, porque tem acordo. Então, foi um acordo firmado pela gestão entre o Poder Judiciário. Quando você vai fazer uma perícia que foi solicitada, seja de guarda ou seja do que for, porque teve esse acordo e te colocaram para fazer isso, você não pode se sujeitar a fazer isso gratuitamente. Porque ali você não está sendo profissional do SUAS, você está sendo perito social. Olha que interessante. Porque, Adriana, aí é um ponto que é bacana a gente falar. Quando nós passamos num concurso público municipal, nós não somos necessariamente profissional do SUAS, nós somos profissional da prefeitura. Então, muitas vezes, a gente tem que assumir algumas outras demandas que vão para além daquela política pública que nós estamos trabalhando. Só que a gente tem que ter em mente que toda vez que eu estou assumindo outras demandas, eu estou tendo acúmulos de função, né? Acúmulo no meu trabalho. E aí você tem que ser um profissional que vai negociar com a gestão, porque senão você vai estar gastando horas do seu trabalho no SUAS, fazendo meio que um voluntariado ali. Ai, eu já vi gente que às vezes fica fazendo hora extra para atender a perícia e não recebe Nossa. por isso. Então é bem complicado. E Aqui, cheio ó, de perito aí querendo receber por isso. então, gente, isso é algo que vai atrapalhar profissionais que querem receber o seu pagamento de perícia, que querem Sim. ser nomeados para se tornar peritos, enfim. Aqui do lado de onde eu moro, aqui em Barueri, tem acordo também. Não sei se atualmente em 2024 tem, mas tinha. E aí, como que era o acordo? Era tantas horas lá no SUAS, mais uma determinada carga horária, alguns profissionais faziam perícia. E aí eles recebiam por perícia, recebiam um pagamento que, por exemplo, a justiça pagaria para o profissional que está lá no banco de peritos. Exemplo, se a perícia era R$ 200, o profissional do banco de perícia receberia R$ 200. O profissional do SUAS que acumulou nesse acordo vai receber o mesmo valor, então existe esse acordo. Mas aí é importante deixar claro que a gente está falando de algo específico daquele município, que foi acordado entre gestão e poder judiciário, e você, enquanto assistente social, precisa negociar aí dentro do seu município, se for o caso, porque senão você vai estar sendo submetido a um trabalho precarizado, infelizmente. Vai estar fazendo algo sem receber pelo que faz. E, inclusive, assumindo a posição de outros assistentes sociais que poderiam estar fazendo enquanto peritos sociais. Ou seja, nesse caso desse acordo que você citou, o profissional não é lesado, né? Ele vai receber o mesmo que um perito autônomo receberia, né? Exato. Daí é uma coisa certa, né? Mas Sim, verdade. por outro caso, daí, gente, corram atrás de verdade, negociem, se posicionem, porque senão é precarização de fato. Bom, boa noite, Helenice, bem-vinda. Denise Lemos, bem-vinda. Maria Letícia. Ó, a Tatiana Menezes está dizendo que está amando a live, ela que é membro aqui do canal. Obrigado, Tatiana. Legal. Obrigada, Tati. Ó, a Maísa Tavares. Onde eu trabalho, o Ministério Público ele requisita que o CRAS faça atendimento da demanda conforme sua atribuição ou informe o acompanhamento feito antes. Mas é comum que respondam que a família não é acompanhamento, sem nenhum atendimento. Não é acompanhada sem nenhum atendimento. Aí entra interessante isso que a Maísa citou, porque eu também já vi acontecer isso no SUAS. É aquela coisa, a gente entra novamente naquilo que eu acabei de falar, que é o profissional, ele
nem atender a demanda e já entregar uma resposta. É um trabalho que eu chamaria de tarefeiro. Um trabalho que é assim, entrou um ofício na unidade, eu me disponibilizo imediatamente para dar uma resposta, para cumprir o rito burocrático, mas eu não faço um papel reflexivo, eu não vou até a família para entender se há necessidade de atendimento ou acompanhamento. Eu estou dando uma resposta ali bem rápida. Isso acontece por ser um profissional que muitas vezes está afastado do aprimoramento profissional, dos aperfeiçoamentos, é um profissional que vai fazer uma ação mais tarefeira mesmo, daí acaba entrando em um trabalho mais disciplinador, fiscalizatório, infelizmente, mas também acontece por acúmulo de trabalho nos CRAS, principalmente. Porque os CRAS, eles são a principal unidade de assistência social do país. Eles são reconhecidos hoje no Brasil inteiro. E eles são hoje bombardeados de demanda de tudo quanto é lado. E aí, por conta disso, os profissionais se sentem esgotados, às vezes, com muitas demandas. E aí, quando chega algo do Ministério Público, ele corre para responder que, não tem acompanhamento. Por quê? Porque ele quer ter um respiro, porque ele já não aguenta mais não saber o que fazer com tanta demanda. Então, é o que pode estar acontecendo também. Mas, gente, se a gente pensar no que é correto de se fazer, do que é ético de se fazer, nós temos que ir até a família para entender a realidade dessa família e poder ofertar atendimento, acompanhamento que cabe aos SUAS. A gente está falando até agora entre prática do assistente social e SUAS em relação a essas demandas, mas é também muito válido a gente lembrar do que está na Política Nacional de Assistência Social, quando a gente pensa nas seguranças afiançadas do SUAS. Porque muitas vezes eu já me deparei com profissionais dizendo o seguinte: eles querem acompanhamento, mas daí quando chega no SUAS, o que a gente faz? Olha que interessante isso, Adriano. Não é difícil a gente encontrar profissional que está há anos no SUAS e fica muito confuso sem saber o que o SUAS faz. Porque pensa assim, o SUAS insere em acompanhamento, mas o que seria esse acompanhamento? E aí a Política Nacional de Assistência Social, ela diz que essas seguranças afiançadas, o que elas significam? Elas significam garantir a oferta de serviços, programas, projetos e benefícios para as famílias, mas esses serviços, cada um deles tem suas responsabilidades. Então, quando a gente fala de PAIF, a gente está falando de trabalho social com famílias, a gente está falando de oficina com famílias, nós estamos falando de grupos de acompanhamento, de plano de acompanhamento familiar. No CREAS, a mesma coisa, no PAEF, a gente também está falando de trabalho social especializado com famílias, de elaboração de plano de acompanhamento familiar. Tudo isso significa entregar uma segurança protetiva para essa família, que está previsto na Política Nacional de Assistência. A mesma coisa, enfim, tem os demais serviços que eu não vou citar todos aqui, mas a gente tem uma infinidade de serviços no SUAS. Muita coisa, né? Mas a mesma coisa quando a gente fala também de, por exemplo, segurança de sobrevivência. O SUAS, ele tem os benefícios eventuais que vão contribuir para assegurar a sobrevivência da população. Então, todo aquele que estiver necessitando no Brasil de acesso a uma moradia imediata, tem benefício eventual no SUAS para pagamento de aluguel, de moradia. Todo aquele que estiver necessitando de um alimento de forma imediata, porque está numa condição eventual de, enfim, uma condição ali de vulnerabilidade eventual, tem que ter acesso a pagamento de alimentos ou cesta básica, enfim, o que estiver ali no município preconizado para ofertar. Então, quando a gente pensa em SUAS, antes de pensar em responder para a justiça qualquer coisa, para o Ministério Público, Conselho Tutelar ou quem for, a gente tem que pensar o que o SUAS faz, de fato. Porque senão eu fico só entregando respostas superficiais para a justiça sem observar o que realmente nós estamos oferecendo para que as famílias possam enfrentar e superar as expressões da questão social. O grande desafio do SUAS é esse. Não é eu explicar para as pessoas que uma denúncia de uma pessoa que está acumulando coisas na casa não deveria ser feito no telefone do CRAS. Não, esse é o de menos, gente, de verdade. O desafio do SUAS é os profissionais, é os trabalhadores do SUAS, é a gestão do SUAS conseguir se organizar para ofertar serviços, para ofertar benefícios que possam realmente contribuir
para que aquela pessoa que tem o transtorno de acumulação possa enfrentar essas expressões da questão social. Porque senão, o que o SUAS ele vai se resumir? A só envio de documento de um lado para o outro. Aí fica um enviando pedido de acompanhamento daqui, outro enviando dizendo que não acompanhou dali. E fica sempre nessa burocracia eterna que não contribui em nada com as famílias. Fica igual o jogo de batata quente, né? Vamos Exatamente. ver aonde vai cair.